A novela Vamp, sem dúvida nenhuma, marcou toda uma geração. Tinha um roteiro diferenciado para a época e eu posso dizer sim que era a nossa Stranger Things da época, envolvendo vampiros e um mistério que ia muito mais além das histórias tradicionais envoltas de romantismo que nós tínhamos visto até então dentro da televisão brasileira. Você quer saber mais? Daqui a pouco eu vou bater um papo mais pessoal com vocês sobre essa época muito gostosa que eu vivi. Mas, antes de mais nada, vamos a uma rápida premissa, em seguida a gente continua. Vamos lá então. A novela Vamp misturava uma pitada de mistério com aventura adolescente, muito bem direcionada ao público da época. Tudo isso em um tempo que Malhação, por exemplo, ainda nem existia. A novela foi exibida pela Rede Globo de televisão no horário das 19 horas, de 15 de julho de 1991 a 8 de fevereiro de 1992, totalizando 179 capítulos. Algo direcionado a esse público até então só chegou perto com o seriado Armação Ilimitada, que tinha começado a ser exibido em 1986 pela própria Globo. No enredo da história, nos encontramos na tal Armação dos Anjos, uma cidade fictícia do litoral do estado do Rio de Janeiro, onde um capitão reformado, Jonas Rocha, que foi vivido por Reginaldo Farias, era um viúvo com 6 filhos e casou-se com a historiadora Carmen Maura, na época interpretada por Joana Fon, também viúva e com 6 filhos. Assim, eles passam a ter problemas, digamos que inéditos, além daqueles comuns de uma família numerosa, ao entrar em contato com vampiros que assolavam a cidade com a chegada da famosa cantora Natasha, protagonista da história que foi vivida pela lindíssima atriz Cláudia Hanna, que estava no local para a gravação de um simples videoclipe. Natasha era uma cantora de rock, vendeu sua alma ao terrível e inesquecível conde Vladimir Polanski, que foi vivido pelo ator Deyla Torraca, que era o grande chefão dos vampiros. Mas o vampirão descobre que em encarnações passadas Natasha era Eugênia, seu grande amor, que preferiu ficar com Rocha, a outra vida do capitão Jonas. O conde passa então a perseguir Natasha e a família do capitão, inclusive usando de seus poderes para envolver Carmen Maura. Natasha, por sua vez, quer destruir o conde Vlad para se livrar da tal maldição. A única arma que dispunha para isso era a tal cruz de São Sebastião, que estava escondida em algum lugar da própria Armação dos Anjos. A cruz devia ser manejada por um herói chamado Rocha. No entanto, o próprio capitão Jonas Rocha. Também está em Armação dos Anjos o bandido Jurandir, que foi vivido inesquecivelmente por Dudu Leão Maia, que estava fugindo de Cachorrão, um líder de marginais que Jurandir assaltou por engano. Na cidade, ele se esconde nas vestes de um padre e fica amigo de toda a garotada, recebendo o apelido de Padre Garotão. A batida, no entanto, não era empecilho para seu louco namoro com Marina, a protegida de Cachorrão. O elenco ainda trouxe grandes atores, como por exemplo Fábio Assunção, Patrícia Travassos, Otávio Augusto, Guilherme Leme, Vera Holtz e Marcos Frota. A brilhante história foi escrita por Antônio Calmon e teve a direção de Jorge Fernando. A minha impressão de Vamp da época é que era muito mais um seriado desses que nós temos hoje na Netflix do que propriamente aquelas historinhas arrastadas de telenovelas que todos já estavam acostumados até então, ok? Era inédito você ver algo do tipo Garotos Perdidos, ou seja, vampiros em uma ilha tentando dominar
adolescentes. Por mais que as atuações dos atores da época fossem caricatas e até mesmo efeitos especiais, vejam bem que hoje, aos olhos dessa nova geração, pode parecer algo com açúcar, mas para quem viveu a época aí dos anos 90 era algo aterrorizante, sobretudo feito por uma produção tupiniquim. Eu me lembro que o fascínio dos adolescentes da época era tão grande pela novela que a gente estava brincando na rua cerca de 6 horas, 6h30. Isso mesmo, pessoal, na época a gente ainda ficava no meio da rua jogando futebol, soltando peão, brincando de esconde-esconde. Era uma farra, coisa que a geração hoje em dia, essa geração de hoje quase não vive, né? Mas chegava 10 para 7, 7 horas, todo mundo entrava dentro de casa, afinal de contas, queria assistir a novela Vamp. E tudo isso culminando, além de tudo, com uma rockstar, que era a Natasha, vivida por uma das maiores musas dos anos 80 e 90, que era a Cláudia Hanna. Tudo isso teve um ingrediente muito especial, ou seja, você unir rock and roll com vampiros e ainda uma tremenda galera de adolescentes, que eram os meninos aí que incluíam a família da Carmen Maura e do próprio Capitão Jonas, e você tinha ali muita gente que você, ali com, no meu caso na época com 13, 14 anos, acabava se identificando demais com eles. Falando a respeito dos personagens, particularmente, o meu preferido era o Padre Garotão, vivido pelo Nuno Léo Maia. Também sem contar aí a Natasha, todo mundo pirava, né? A Cláudia Hanna, até hoje linda, com aqueles seus belíssimos olhos verdes, quando incorporava ali a vampira, ficava extremamente sensual. E também ali aqueles vampiros que acabavam se transformando, né, ao longo da trama da novela, e alguns nada de amedrontadores, e sim eram cômicos, né, que fazia todo aquele alívio de humor ao transcorrer de toda a trama da novela, que perdurou, como eu disse ainda há pouco, cerca de 170, 172 capítulos, foi reprisada depois da Sessão Aventura, isso mesmo, aí comprova aquilo que eu acabei abrindo aqui dizendo, tinha muito cara de seriado, e isso acabou prendendo muita gente, e foi ousado para a época de fato, mesmo passando no horário das 7 horas, não das 9, que seria o horário nobre da emissora na época, mas cativou muita gente de verdade. E o tal vampirão, né, o chefão, o tal Conde Vladimir Polanski, né, ou chamado Conde Vlad, meteu medo em muita gente na época. Uma atuação fantástica do Ney Latorraca enquanto personagem. Por incrível que pareça, como eu disse, eu insisto em dizer ainda há pouco para vocês, apesar de que hoje pode parecer tosco se vocês assistirem muitos capítulos que tem, inclusive aqui no YouTube, ver ali os efeitos, aquelas lentes de contato, mas olha, eu conheci muita gente na época que não assistia novela sozinha em casa, por exemplo, depois que escurecia, certo? Então por isso que eu volto a reafirmar, era sim a nossa Stranger Things da época, e um tempo que você jamais imaginaria que existiria Netflix, quando a gente não conhecia aqui no Brasil nem internet. Eu digo nós que, digamos assim, era um pouco mais, sabe, pobrezinho, e era molecada que só gostava de ficar jogando bola na rua, jamais sonharia naquela época com esse mundo cibernético que nós temos hoje aqui, com tudo mastigadinho ao nosso redor. E eu gostaria de lembrar também que acho que há cerca de 3, 4 anos atrás, a novela acabou se tornando peça de teatro. Eu lembro que eu passei num teatro que tem aqui no Shopping Eldorado, em São Paulo, e vi que estava durante algumas temporadas, né? Talvez tenha viajado pelo Brasil, essa informação precisa eu não tenho muito bem para passar para vocês. Mas isso só comprova que o sucesso da novela foi tamanho. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, uma das maiores sacadas da Globo até hoje, ao lado de outras novelas que eu gostei bastante, por exemplo, como A Própria Viagem, que passou 3 anos depois, que também tinha um tema bem diferenciado para os padrões da época, apesar de um cunho religioso, e outras mais que, quem sabe, a gente acaba trazendo aqui no canal para a gente
conversar um pouco mais de perto. Se você assistiu Vamp, assim como eu gostaria muito de continuar esse papo com cada um de vocês aqui nos comentários, com vocês relatando quais eram seus personagens preferidos, qual foi o capítulo inesquecível, por que você assistia a novela, e se você principalmente tem algo a mais para acrescentar dentro da resenha aqui, para a gente continuar a conversar sobre essa época muito legal da vida da gente, lá em 1991, que quem viveu, de fato, não esquece. Se você não viveu, dá uma conferida aqui pelo YouTube, que tem muitos capítulos da novela Vamp para você se divertir. Combinado? A gente se vê então nos próximos vídeos. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!